Olá pessoal, então dando continuidade aos nossos tutoriais de algoritmos genéticos, vamos falar agora de codificação, a codificação do nosso problema. Só repassando um pouquinho até onde o que nós já fizemos, nós importamos as bibliotecas, certo? Carregamos o nosso dataset, eu mostrei alguns exemplos de como fazer isso e nós estamos usando o FetOpenML do Scikit-Learn e está usando o passo ID lá do OpenML, de um dataset do OpenML. Esse dataset que nós estamos usando aqui nesse exemplo é o dataset que classifica entre tecido de próstata e tecido de mama. E eu estou usando o return XY como verdadeiro para, com isso, o x, né, a nossa variável x, ter todos os atributos do dataset e a variável y ficar somente com as classes, certo? Imprimi um exemplo aqui, né, das 5 primeiras linhas do nosso x e ele mostrou realmente os valores e tal. Seria legal a gente fazer uma normalização desses dados para ficar tudo entre 0 e 1, para não ter problema de, olha, tem um valor aqui que é 5.000 e pouco, o outro é 860, para diminuir essa variação, ficar tudo em escala e com isso a gente conseguir um melhor desempenho. Não vamos fazer isso agora, isso fica por uma parte de otimização do nosso classificador, certo? Também imprimi a classe, os 5 primeiras linhas do nosso Y, são as classes, aqui no caso mostrou só breast, só mama, certo? Só as 5 primeiras tem classe mama. E nós pegamos o nosso dataset, que está com x e y, né, dividido em x e y, dividido entre atributos e classes, e fizemos uma separação entre x de treino, x de teste, y de treino e y de teste. Usamos 30% para teste, automaticamente 70% para treino. Então 70% vou passar para o meu algoritmo para aprender como os dados estão separados e 30% eu vou usar para medir o desempenho, se ele aprendeu ou não, certo? O quanto ele aprendeu. E estou fazendo isso estratificado, ou seja, eu estou mantendo as proporções, do dataset original nos datasets divididos, certo? Beleza. Então agora a parte codificação do problema. Nós queremos fazer uma seleção de atributos. Por quê? Porque o dataset que eu estou usando, ele tem 413 instâncias, mas tem 10.937 atributos. Ou seja, 413 linhas, 10.937 colunas. Eu quero diminuir essa quantidade de colunas, a quantidade de atributos para diminuir o meu processamento, chegando a um mínimo de atributos necessário para ter o melhor desempenho possível, certo? Então esse é o desafio do nosso genético. Como que eu vou fazer isso? Eu vou gerar indivíduos ou atributos aleatórios, mas não são atributos, valores que eu vou utilizar. São marcações que eu vou pôr no meu indivíduo que onde for 0 eu ignoro o atributo, onde for 1 eu utilizo aquele atributo para o aprendizado e para o teste, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu fiz um exemplo aqui rodando o randint, que vai me retornar valores aleatórios, pseudo-aleatórios inteiros, certo? É assim que funciona, random.randint, eu vou importar random e eu vou ter aqui resultados como 0 e 1, certo? Beleza. Se eu criar um ND-array usando NumPy para simular o nosso indivíduo, eu vou ter assim, eu quero que o shape dele seja 3, 5, ou seja, 3 linhas, 5 colunas. 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. As colunas são atributos, as linhas são indivíduos da minha população, certo? Então, isso já dá uma ideia de como vai ser a nossa população inicial. Vou criar um ND-array com o shape de 30 por 10.937. São 30 indivíduos na minha população. Por que 30?
Porque eu acho que vai dar um bom resultado e se eu criar muitos indivíduos eu vou ter mais processamento. Então vamos começar com 30, que eu acho que é uma quantidade razoável de indivíduos para a população, para cada geração. 10.937 é a quantidade de atributos que eu vou ter nesse indivíduo, ou seja, para cada indivíduo eu tenho 10.937 posições, ou valores que serão 0 ou 1, e eu faço isso aqui, atribuo 0 ou 1 para as 10.937 posições do meu atributo, vezes 30 linhas, certo? Então são 10.937 vezes 30. É isso que eu estou fazendo aqui. Beleza, vai me dar um indivíduo. O indivíduo da linha 0 vai ser esse cara aqui. Tem os 3 pontinhos, está suprimindo algumas colunas porque tem muita coluna para ser mostrada. Então o que eu vou fazer agora? Com isso eu gerei já a minha população inicial, certo? Esse quadro deveria estar, essa célula deveria estar aqui embaixo, na verdade. Então, gerada a população inicial, eu vou pegar o primeiro indivíduo e vou classificar. Vou pegar meu dataset, vou olhar para o indivíduo e falar, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, tem um 1. Então, eu vou lá no meu dataset, pego todas as colunas 2, certo? A coluna 2 de todos os indivíduos e jogo para um novo array. Vou vendo onde mais que tem coluna 1. As duas últimas colunas são 1. Então, pego as duas últimas colunas e jogo para o meu novo array. Vai ter mais um aqui no meio, tá? É porque está suprimido. E eu vou colocar todas as colunas, onde tiver 1 no meu indivíduo, vou pegar o valor lá do dataset e jogar para o meu novo array. Vou pegar, depois disso, e jogar para o meu classificador, certo? Passando o quê? Passando o meu novo dataset, o novo array, dividido entre linhas, parte de treino e parte de teste que eu peguei lá do meu X-treino e X-teste, certo? Vou utilizar isso. O Y eu não preciso trabalhar, porque o Y só tem classe e eu vou passar a classe para o treinamento, certo? Depois disso, eu vou ter quando eu fizer o teste, vai me dar um desempenho. Eu anoto o desempenho desse primeiro indivíduo. Beleza, vou para o segundo. Vejo onde tem 1, pego as colunas do meu dataset original que tem 1, o valor que está naquelas colunas, onde a coluna for 1 no indivíduo da população, eu pego o valor daquelas colunas lá no dataset original, crio o meu novo conjunto de dados, meu novo dataset que eu vou passar para o classificador. Passo o treino com as classes, passo o teste, vejo quanto que deu meu desempenho, anoto o desempenho desse cara aqui. E assim eu vou rodar 30 vezes. Depois disso eu vou ver se eu atingi o critério de parada. Se eu não atingir, rodo novamente, crio a nova população e faço essa operação novamente, certo? Então, daqui para frente, nos próximos vídeos, nós vamos falar dos operadores genéticos para gerar a nova população ou uma nova geração dentro do loop do algoritmo genético, certo? Espero que eu tenha sido claro para explicar na geração da população, codificação do problema e geração da população inicial. Se tiverem dúvida, comentem no vídeo que eu respondo assim que puder. Certinho? Obrigado, até mais.